Fábio, a gente vai querer conversar muito com você sobre segurança pública, mas começa dizendo para a gente o que está acontecendo na Bahia. Olha, a Bahia, ela é um estado de uma importância turística muito grande e os olhares migraram para a Bahia, eu diria, por um processo de fluxo migratório dessa sensação de insegurança. O Rio de Janeiro, no ano de 2016, passou por uma intervenção muito efetiva no combate à violência, de maneira que nós temos uma migração de facções e que vem reverberando em crimes na nossa cidade, em especial em Salvador. Nós temos também uma necessidade de se repensar a própria política de segurança pública. A política de segurança pública ela deve contemplar uma valorização do efetivo da segurança pública, uma valorização da saúde mental desse profissional, um armamento digno e uma melhor regionalização de atividades. A violência tem apresentado dados assustadores. No interior da Bahia, a realidade também não é muito boa. Nós temos cidades como Santo Antônio de Jesus e Jequié, que em suas respectivas proporcionalidades estão numa perspectiva de um alto número de homicídios. E muitos desses homicídios estão relacionados ao tráfico de drogas. Então, nós precisamos, ora, repensar a política de drogas e, consequentemente, no Brasil, porque é uma competência nacional, e, consequentemente, uma política combativa a isso no próprio Estado, como também a gente não pode pensar em segurança pública só no imediatismo. O imediatismo quem vai cuidar é a força policial, inevitável. A gente precisa também discutir a médio prazo uma reestruturação da categoria. E a gente precisa estudar a longo prazo uma educação para a paz. Não é a polícia que mata que é a mais efetiva, mas é a polícia que tem mais investimento e que tem um efetivo significativo para que possa combater. E não só isso, porque a forma limita o conteúdo. Então você precisa ter metodologias aplicadas de inteligência criminal, você precisa ter grupamentos de segurança pública especializados. Não estou dizendo que não há, que não existem, mas precisam ser monitorados, repensados, ampliados. Defendo os profissionais de segurança pública da Bahia. São heróis, mas precisam de mais valorização e precisam de mais efetivo. E até mesmo de uma formação continuada, para que possam dignamente garantir o direito à segurança pública do nosso Estado. Bosco, você que conhece bem esse tema, porque já teve no Ministério, você acha que esse diagnóstico e esse quadro que o Fábio deu para a gente, ele se reproduz pelo país? Olha, eu vou me fixar principalmente aqui na parte da fala dele sobre a necessidade de você ter uma política de segurança, uma política pública de segurança, baseada mais na inteligência, na boa formação, nos bons investimentos, né? Então, o que a gente, esse é um fato que eu vou dizer aqui, é que você teve uma interrupção de um processo que foi feito ali quando houve o Ministério da Segurança Pública, que foi uma arquitetura que incluía o Sistema Único de Segurança Pública, que inclusive tinha sido, a sua origem foi no primeiro governo, no primeiro mandato do Lula, mas não saiu, não andou, mas foi concebido lá, que veio a ser resgatado pelo Jungmann no Ministério da Segurança Pública, e que, desta vez, aditivado por uma verba que
que chegaria à soma de 4 bilhões, e chegou de fato, o próprio Dino reconheceu isso, que encontrou esse caixa lá, que era uma verba que estava sendo empregada para contornar a impossibilidade constitucional de a União fazer a segurança pública. Então, essa verba era para fazer uma aliança com os estados que precisam desse dinheiro, para você uniformizar os dados criminais, que eles são hoje, não obedecem a um padrão ainda, e você não pode fazer política pública se você não tiver essas estatísticas muito bem feitas e corretas. E o Flávio Dino, o Bolsonaro interrompeu isso, a gestão do Sérgio Moro, escanteou o SUSP, que estava montadinho, não é? E, segundo o Flávio Dino nos disse aqui no programa do My News, ele encontrou esses 4 bilhões intactos no Ministério, quer dizer, o Sérgio Moro sequer pensou em usá-los, porque eles tinham uma finalidade já carimbada, não é? Então, houve aí uma interrupção e a expectativa era que o ministro da Justiça, Flávio Dino, retomasse esse processo, né? E você vê, quando eu falo que ele teve a semente dele no primeiro governo do PT, você vê quantos anos se passaram para ele voltar a ser colocado e interrompido e em vias de ser retomado. Então, eu acho que, de fato, a questão tornou-se um calcanhar de Aquiles do Flávio Dino, porque está muito focado, compreensivelmente, nas questões pós-golpe, que ele está administrando tudo isso, né? Essa pressão que vem ainda das alas radicais, foi um ministro levado 10 vezes para o Congresso para depor, enfim. Mas isso fez com que o foco não fosse na segurança pública. E é preciso que isso seja retomado, porque tudo isso que o Fábio falou aí depende, primeiro, de dinheiro. E essa questão estava solucionada porque essa base é dinheiro da loteria. Está ali, está sacramentado, foi votado no Congresso e faz parte do dinheiro que o Ministério da Segurança Pública tem. Agora da Justiça e Segurança Pública. Então, se não houver retomada desse processo, eu não vejo perspectiva para isso, porque, como ele disse, Fábio, vão ficar... tem 5 centros de inteligência montados, um para cada região, um em cada estado representativo das regiões, com tecnologia de ponta, para unificar a inteligência, a ação de inteligência das diversas polícias estaduais. Isso chegou a funcionar, não se tem mais notícia disso. Então voltamos ao bang-bang, né? Quer dizer, é a polícia que reage de forma imediata, é sempre reativa, e as coisas se sucedendo, né? Agora é na Bahia, né? Eu nem sabia desse fator migratório que o Fábio falou aí, desses grupos de violência, como o PCC, enfim, Comando Vermelho, essas coisas. Eu nem sei qual deles está na Bahia, mas, enfim, é uma migração que você só enfrenta com inteligência, não há outra forma de você fazer. Inteligência e muitos recursos. Ô, Couto, tem aqui na audiência todo mundo reclamando que você está muito quietinho. Eu não estou conseguindo falar. Deixa eu fazer uma pergunta aí. Uma coisa que eu queria entender, Fábio, é o seguinte: o que é a Bahia? Por que tudo isso está acontecendo na Bahia? Porque não combina com a Bahia. A Bahia que eu conheço, eu já fui 1000 vezes lá e adoro, não tem nada a ver com violência, com morte, com desgraça. A gente sabe que houve uma repressão muito grande em outros estados, São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, né, que levou a bandidagem organizada para outros estados, foram muitos para o norte, depois desceram para o nordeste. Mas eu queria entender por que essa violência está tão concentrada nesse momento, exatamente na Bahia, que é a terra boa, de gente boa, né, de festa, de alegria, de carnaval, e, de repente, a imagem da Bahia é abalada por essa violência sem fim. Por que aconteceu isso? Tem uma razão política, sociológica e tal por trás disso? Por que a Bahia? Eu atribuiria, como um professor também de metodologia científica, a 3 palavras-chave: migração da violência, política pública que precisa ser reformulada e repensada,
e também eu colocaria a sociologia do crime. Quando eu falo da migração, eu expliquei, você brilhantemente também aí fez um comentário, eu diria, com um poder de síntese incrível, e resumindo para nós, retomando esse ponto. Então, se existe essa vulnerabilidade na Bahia no presente momento, é porque talvez em outros lugares a política de combate a esse crime organizado está funcionando de maneira mais efetiva e foi atrativo vir para um lugar que estava mais vulnerável. Não podemos também deixar a política pública de lado e vir para a sociologia do crime para compreender o seguinte: a Bahia tem uma desigualdade social absurda, que é reflexo também da desigualdade brasileira. Ora, a desigualdade ela não leva automaticamente a um processo de violência. E aqui nós trabalharíamos, já que estávamos no bloco anterior aí, sedentos de teoria constitucional, se eu levo pela teoria do crime, se eu trabalho com Zaffaroni, com política criminal, e eu vou para o conceito de co-culpabilidade do Estado, dessa responsabilização, você vai perceber que estudos comprovam que quanto mais desigualdade social, quanto mais a exclusão social ela é feita, se torna, num linguajar mais simples, o mundo do crime, o poder paralelo, mais atrativo. Isso se torna mais atrativo se a gente não tem uma política efetiva de combate à droga, se você não tem uma política efetiva de uma educação, na maioria das vezes que eu defendo a educação integral e profissionalizante, você vai ter uma retroalimentação do sistema num contexto sociológico, como diz Bauman, de uma liquidez social, onde o convite à criminalidade é prazeroso, é lucrativo, e se tornam bandidos de ocasião. Quando a droga ela não é bem tratada, você tem um efeito alucinógeno de furtos rápidos. Por exemplo, aqui em Salvador, eu resido em Salvador, você tem bairros boêmios que foram convocados toque de recolher pela criminalidade. E como você bem colocou, a terra de Caim, de Jorge Amado, nunca foi pensada nessa concepção. Então nós Fábio, somos reféns dessa. Oi, pode falar. Não, perdão, não queria que chegou um pouquinho atrasado, não queria te interromper. Mas depois, só para você complementar no teu comentário, só queria saber o seguinte: se na tua leitura tem algo que está sendo feito que é a resposta correta para essa situação. Porque o diagnóstico está aí. É uma tragédia todo dia. É morte todo dia, mata a família, mata todo mundo. Então, assim, tem algo na tua avaliação, alguma medida concreta, já acontecendo, que é uma resposta correta ou não? Ou a gente está batendo no muro, está girando em torno do mesmo eixo e não sai do lugar? Eu entendo que a resposta, né, a resposta da questão da segurança pública, ela não consegue. Em alguns casos se conseguiu internacionalmente, mas você não consegue dar uma resposta imediata e instantânea a isso. Existem medidas, eu tenho acompanhado aumento de efetivo, migração, né, olha outro conceito de migração, de outros grupamentos para a capital diante de últimos acontecimentos. Nós tivemos aqui em Salvador, foi muito bem documentada a morte de um policial federal no exercício de suas funções. Houve um debate que eu até assim repudio um pouco, porque vem aquela questão, eu defendo os direitos humanos, mas às vezes as pessoas falam, se fosse a polícia que tivesse matado uma pessoa, agora os direitos humanos entrariam. Quando mata um policial, não tem os direitos humanos defendendo. Não é bem assim. Os direitos humanos eles são universais. Eles devem contemplar todos. Mas, assim, objetivamente, respondendo a tua pergunta e trazendo para o contexto do nosso debate, da nossa reflexão, medidas estão sendo tomadas. Você não consegue, a nível de segurança pública, infelizmente, tomar uma medida muito rápida, por exemplo, de aumento de efetivo. Isso tem formalidades estatais de concurso público. O que pode ser feito, e já se faz
mas eu qualificaria em passos curtos, seria uma pactuação, uma participação maior do governo federal, em tropas mesmo, de estarem intervindo e trazendo isso. A inteligência criminal, ela é adotada, mas precisa ser melhor potencializada. Então, medidas estão sendo tomadas, mas precisam ser tomadas a cunho imediato do combate de agora, porque assusta. Eu sou professor também, e quando eu dou aula, por exemplo, na Universidade Federal da Bahia, nós tivemos que suspender as aulas na semana passada. O movimento estudantil convocou uma reunião de congregação, a instância máxima de deliberação da faculdade, por exemplo, de Direito, para que se reunisse extraordinariamente, 10 horas da noite, para se deliberar de não ter aula, porque funcionários estavam com medo, porque muitas vezes não é no campus, não foi documentada uma violência no campus, mas as pessoas transitam, as pessoas vão para o ponto de ônibus, as pessoas pegam transporte coletivo, as pessoas passam ou moram em bairros de vulnerabilidade. E o que foi feito? Suspenderam as aulas, houve imediatamente uma nota de recomendação da reitoria para que, porque cada campus, a UFBA tem vários campos espalhados pela cidade, então foi feita uma recomendação de que se não tivesse aula, cada faculdade teve sua autonomia para deliberar. Para você ter uma ideia, a formatura de Direito da Universidade Federal da Bahia, a terceira faculdade de Direito do Brasil, ela teve que ser remota na última semana. Inacreditável. É inacreditável e inaceitável. Na instituição privada, hoje, eu estava ministrando aula hoje, e eu queria mandar um beijo para minha turma, que eu falei assim, hoje eu vou liberar vocês um pouquinho mais cedo, que eu vou estar concedendo um bate-papo. E eles, não, professor, vamos assistir. E uma menina me disse bem assim, professor, eu moro em Simões Filho, que é uma cidade limítrofe de Salvador, da região metropolitana. E ela disse assim, o ônibus da minha prefeitura está tendo que ir mais cedo, porque o ônibus passa pelo bairro de Valéria. E o bairro de Valéria, por favor, perdão, eu estou aqui reverberando a teoria do etiquetamento social, mas quem é de Salvador sabe que a gente está vivendo um conflito muito forte nesse bairro, e que é um bairro limítrofe na chegada da cidade. E para ela que está indo para Simões Filho, ela disse para mim assim, eu fiquei parado. Eu digo, olha, eu estou indo participar aqui do programa. Ela disse, não, professor, eu vou adorar, porque o motorista da minha cidade estava recomendando que a gente fosse logo embora, porque está perigoso passar tarde por esse lugar. Então, imagine que a sensação de insegurança ela está prejudicando a efetividade de um acesso à educação e de outros direitos. Porque esse é o grande problema. Se você não combate a violência, se você não garante o direito à segurança pública, uma empresa não se torna mais atraente a investir em Salvador, na Bahia. Por que vai se instalar aqui? Um lugar inseguro? Então você tem uma gama de perdas substanciais fruto da insegurança e da violência. Professor, olha, a sua turma em peso está aqui na audiência. Todo mundo aqui, a Kailan Teixeira falando, grande professor Fábio, e tem vários outros comentários aqui para você. E o Kailan é até meu monitor. Estava comigo lá. E o Santos pergunta o seguinte, é possível fazer qualquer mudança significativa mantendo a militarização da polícia? Olha que tema interessante. Olha, bom, respeito quem pensa diferente, mas é uma discussão que devemos fazer, mas no atual momento, Santos, eu não estou dizendo que temos que matar. Às vezes eu escuto as pessoas assim, não, a polícia boa agora é que tem que matar. Aí começam assim, já que a gente está aqui livre, a gente pode falar o que a gente pensa, as pessoas falam assim, não, o governador bom é que manda matar. Olha, na Bahia, em tempos tais, podia acontecer porque eu mandava matar. Olha, a militarização, ela isola, assim, ela não pode ser compreendida como inimiga da sociedade, né? Abusos policiais devem ser combatidos, excessos.
Agora, a realidade policial de quem vai para um treinamento e que vai para um combate de choque, é preciso levar em conta essa realidade do local que se vai tratar. Por exemplo, a gente tem uma visão, a sociedade, a sociologia do crime, uma visão muito incompreendida da segurança pública. Se a segurança pública mata, ela é desumana. E às vezes ela matou porque ela estava no exercício de uma legítima defesa, às vezes pode ter tido um excesso, uma militarização absurda, mas pode ter tido situações que levam a excludente de licitude. Nesse desiderato também, se a polícia nada faz, ela é despreparada. Então, é uma profissão desafiadora. Nós precisamos ter uma campanha paralela, educativa, de valorização ao profissional da segurança pública. E, claro, no atual momento, a Bahia está precisando de um enfrentamento ostensivo do combate à violência. Claro que o discurso da militarização precisa ser repensado. E não só a militarização, a comunicação violenta. Se você leva uma comunicação, né? Eu hoje defendo muito a CNV, a comunicação não violenta, de você ter um cuidado sobre isso muito forte. Eu defendo também a justiça restaurativa. A gente precisa fazer ações de combate, por exemplo, a adolescentes, adolescente infrator. Se você não trata, eu falei de droga e agora eu estou falando do adolescente infrator. Se esse adolescente infrator ele não tem um cumprimento efetivo de uma medida socioeducativa, ele vai ser o adulto criminoso de amanhã que vai contribuir para a insegurança de Salvador. A gente tem, então a militarização, ela deve ser discutida, mas a gente também não pode só depositar nisso o problema ou a solução. Uma outra coisa que a gente tem que pensar muito são casarões desabrigados em centros históricos. Se a gente não cria uma medida jurídica de desapropriação de casarões abandonados, você pode estar contribuindo para um alojamento da criminalidade. Você tem que fazer um cadastro efetivo de ambulantes. Eu não estou dizendo que o ambulante é bandido, mas muitas vezes um turista pode se sentir. Esses dias eu ouvi um relato de um turista em bairros aqui do centro histórico do Rio Vermelho, relatando que um ambulante o abordou e foi um assalto. Será que era um ambulante? Ou se disfarçou de ambulante e virou um bandido de ocasião? Eis o poder público em se organizar, em dizer, olha, aqui o ambulante tem um colete identificador, tem que ter uma campanha educativa. Você está na cidade, na terra de Dorival Caymmi. Aqui é a terra da alegria. Cuidado. Trabalhe muito, compre na mão de ambulantes cadastrados. Porque eu sei que os ambulantes, a economia informal de Salvador é muito forte, viu, gente? A economia do carnaval é muito forte. Nós aqui vendemos muito uma economia da cultura. E a gente não pode, não é que eu estou preocupado com o carnaval, mas observe, Salvador é uma capital que vende uma economia de serviços. Se o turista não acompanha de que aqui está tendo uma efetividade do combate à violência, eu prevejo uma perda significativa de turismo e de empregos informais e que contribui também para o desenvolvimento econômico local nos próximos Réveillons, no próximo Réveillon, e Carnaval 2024. A gente viu isso acontecer no Rio, né? O Rio perdeu isso ao longo do tempo, enfim, agora a gente vê isso é um problema realmente grave.